Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, do nosso queridíssimo Allan Kardec. Nós somos um grupo de estudo da Fraternidade Espírita e estamos desenvolvendo o estudo semanal do livro A Gênese. A gente se encontra virtualmente uma vez por semana aos sábados à tarde e estudamos durante a semana. Então é um prazer ter você estudando conosco. Nós vamos sempre gravar o resumo do que nós tivermos discutido, para que você possa estar acompanhando, tá bom? Você possa estar acompanhando mesmo à distância, mesmo sem estar participando das reuniões virtuais conosco, que nem sempre o horário é viável, né? Mas é um prazer ter você estudando conosco. Então nós vamos iniciar o estudo do livro A Gênese, e eu fiz aqui algumas anotações do que a gente foi conversando no grupo de estudo, e eu quero compartilhar com você. O primeiro que a gente fez foi uma visão geral do livro. É interessante, esse livro foi publicado no dia 6 de janeiro de 1868, e Kardec dá uma explicação logo na introdução. Isso foi resultado de um material que foi sendo acumulado desde o início dos trabalhos dele, em 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição. Ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857 primeiro e fez toda uma reformulação, dobrando praticamente, mais do que dobrando o volume do livro, em 1860. Então, ele já percebeu em 1860 que ele poderia desenvolver as partes do Livro dos Espíritos sob novos livros. E aí ele já tinha publicado o Guia Prático a respeito de mediunidade, então ele desenvolve esse Guia Prático como Livro dos Médiuns, depois ele escreve o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é o último. É muito curioso, na Revista Espírita ele fala até do preço de venda, 3 francos e 50 centavos, ou então 4 francos se fosse para remessa pelo correio. É muito interessante a gente ver lá a lista dos países para onde ele podia mandar e para onde ele já colocou o preço do frete, inclusive. É curioso a gente perceber esses detalhes, né? Está na Revista Espírita em janeiro de 1868, caso você queira conferir. Ok, mas vamos lá então ao livro que nós vamos trabalhar agora. O nome dele, Por que a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esse nome é interessante, não é, gente? E o próprio Kardec vai explicar que ele vai trabalhar esses 3 aspectos. A Gênese. E o que é a Gênese? A Gênese é a origem do mundo, a origem de tudo que nós conhecemos. Tem muito a ver até com a Gênese bíblica, né? O livro do Gênesis, que está lá na Bíblia, né? Então, a Gênese do ponto de vista da origem do mundo, da origem de tudo que existe, da criação. Tá? Os milagres, Kardec está preocupado em oferecer uma resposta à sociedade católica da sua época a respeito dos milagres que constavam na Bíblia, que constam na Bíblia. E as predições, porque a nossa sociedade judaico-cristã é uma sociedade para quem o elemento profecia ele é muito presente, ele está na raiz das nossas tradições lá com os profetas do Velho Testamento, e o próprio Jesus ele é apresentado como um profeta e ele apresenta, os textos falam de profecias que Jesus teria anunciado, sendo que o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, é um livro absolutamente profético, que é o Apocalipse. Então as profecias são também parte muito presente na nossa tradição espiritual e Kardec vai dar uma atenção para isso. Eu acho até curioso a gente ressaltar que ainda hoje as profecias encontram um espaço muito grande no ideário da nossa sociedade ocidental. A gente vê aí as profecias do meio espírita mesmo, relativas à transição planetária, data limite e uma série de outras profecias que alimentam o imaginário espírita. Kardec, portanto, vai dar uma atenção a essa questão, tá? Eu acho interessante, eu vou colocar aqui na imagem para você, o frontispício que a CELD reproduziu. Eles procuraram reproduzir até logo a primeira página do livro, né? Eles tentaram dar a impressão da capa original do livro, publicado por Allan Kardec. Eu achei esse detalhe curioso, né? Vou colocar aqui a imagem para você, uma depois a outra, para você perceber a semelhança. A CELD é o Centro Espírita Leon Denis, que apresentou uma das traduções que a gente vai estar acompanhando com vocês. Eles traduziram da 4ª edição francesa. E nós vamos estudar também a partir da 5ª edição
francesa, tá? Que é a tradução adotada pela Federação Espírita Brasileira, feita pelo Evandro Noleto. É uma tradução de muito boa qualidade e ele teve a preocupação de preservar os textos, a originalidade dos textos. Então é uma produção que vale a pena e nós vamos trabalhar com ela. Dá uma olhadinha aí no índice para gente estar percebendo, né, o conteúdo que vai ser trabalhado nesse livro. Kardec vai começar por discutir o caráter da revelação espírita, e aí a gente vai dar uma atenção especial para essa palavra revelação. Ele vai fazer um estudo mais aprofundado sobre o assunto Deus, com o qual ele abre o livro dos Espíritos. Ele vai estudar uma questão que é muito filosófica, que é a questão do bem e do mal, o papel da ciência na gênese do ponto de vista da origem do mundo, na explicação da origem do mundo. Então é muito interessante que Kardec ele demonstra aqui uma amplitude de conhecimento muito interessante, tá? E não é para menos, ele era autor, ele era escritor de livros didáticos. Portanto, ele pesquisava muito para escrever seus próprios livros e escrevia livros para ensino fundamental. Portanto, ele teria que apresentar um conhecimento bem sistematizado. E ensino fundamental naquela época não era o nosso ensino fundamental hoje, ele estendia até a adolescência. Então ele vai discutir os antigos e modernos sistemas do mundo pelas teorias que existiam na época dele, e aí tem o capítulo 6, Uranografia Geral, que é um tratado de astronomia. Uranografia naquele tempo é o que nós entendemos hoje como astronomia, um verdadeiro tratado de astronomia. Aí nós vamos ver lá na frente, tem alguns dados muito curiosos nesse capítulo. Ele vai analisar um esboço geológico da Terra, também pelos recursos que existiam na época, né, pelas estimativas que eram feitas na época, algumas teorias sobre a formação da Terra, as revoluções do globo, a gênese orgânica, a origem da vida. Olha como Kardec vai da astronomia à física, à biologia. Muito interessante como ele passeia por todas as áreas do conhecimento, né? A gênese orgânica e depois a gênese espiritual e a gênese mosaica. Na segunda parte do livro, ele vai trabalhar os milagres segundo o Espiritismo, e ele vai procurar, então, estabelecer um olhar científico sobre a questão dos milagres, sobretudo os milagres relatados na Bíblia, tá? Porque a Bíblia era um livro que tinha muita importância. Ele vai fazer uma abordagem a respeito dos fluidos, de acordo com o que existia na época de teoria. Havia uma ênfase muito grande nas teorias dos fluidos que estavam sendo estudados na área da física, da química, tá? E ele vai analisar os milagres do Evangelho, tem todo um... Vale a pena dar uma passeada pelo índice aí, né? É muito interessante. Eu gosto muito de começar a ler um livro pelo índice, porque a gente tem uma ideia geral do que o autor está pretendendo analisar. E por último vai ter a terceira parte, que são as predições segundo o Espiritismo, onde ele vai analisar a teoria da presciência, tá? Que seria da possibilidade de a gente antever os acontecimentos, né? Os espíritos podem antever os acontecimentos, os médiuns, como é que é isso? E aí ele vai discutir as predições do Evangelho e vai trazer um último capítulo que é muito interessante, que chama Os Tempos São Chegados. Dá até vontade de antecipar essas discussões, porque a discussão é muito interessante, é muito rica. Mas Kardec vai, portanto, terminar o livro dele com uma espécie de antevisão de um momento de transformação que a Terra estaria vivendo, que já teria começado, ele imaginava mais ou menos uns 100 anos antes daquele momento que eles estavam vivendo e que se prolongaria para o futuro. Nós vamos conversar isso no momento oportuno, porque é muito interessante. Então, é gostoso ver toda essa intenção de Allan Kardec abordar essa extensão toda de conhecimento e, sobretudo, trazendo isso para uma abordagem científica, que era a intenção dele. O que Kardec pretendia, e é o que ele fez, foi pegar a ciência do seu tempo e agregar as explicações da vida, do mundo, da nossa condição humana, o olhar espiritual que a doutrina espírita apresentava. Então é muito interessante perceber esse detalhe. E aí nós vamos tomar como ponto de partida para compreender essa abordagem de Kardec, entender um pouco a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia, né? A Bíblia é o livro que registra as tradições da nossa sociedade judaico-cristã. Né? Do judaísmo na Torá, nos primeiros livros de Moisés, e aí segue depois com a tradição judaica para o Velho Testamento, com os profetas, os reis,
né? E depois agrega-se o Novo Testamento. Então é muito interessante, como nós somos parte da sociedade judaico-cristã ocidental, esse livro teve e continua tendo muita importância para a nossa tradição espiritual. Na época de Kardec, essa importância era ainda maior do que hoje. Entendia-se que a Bíblia era um repositório da história da humanidade. Tá? Na época de Allan Kardec não se tinha a visão que a gente tem hoje dos povos da China, da Índia, onde tem ali metade da população do planeta, só ali naquele pedacinho. Então, existia assim, uma ênfase muito grande no texto bíblico, porque se não tinha muita percepção dessas outras sociedades. A Europa se achava o centro do mundo, tudo era Europa, a Europa era o local onde a tecnologia se desenvolveu, onde a filosofia se desenvolveu. Então a Europa se entendia como o centro do mundo. Tá? É muito interessante a gente perceber isso, e aí a Bíblia Sagrada, embora a sua origem fosse ali do Oriente Médio, da região da Palestina, mas onde a igreja realmente conseguiu consolidar o seu espaço foi na Europa. Então, a importância da Bíblia era muito grande. A gente tem que reconhecer isso. Kardec vai dedicar 3 dos seus livros a, de certo modo, justificar o Espiritismo a partir da perspectiva bíblica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, é interessante a gente perceber que Kardec está dialogando com uma sociedade católica que tinha na Bíblia um livro que era considerado como repositório de verdade. Hoje, a visão que se tem da Bíblia hoje é diferente. Hoje a gente entende a Bíblia como um repositório de tradições espirituais da nossa sociedade. Nem de longe nós vamos querer aqui comparar a Bíblia, por exemplo, com o Bhagavad Gita, com os cânticos dos Vedas, com a sabedoria oriental, ou então, por exemplo, com o Tao Te Ching, com o I Ching, né, com os livros da tradição chinesa. Então, cada povo tem sua tradição espiritual. É interessante a gente perceber que nós estamos falando da nossa tradição espiritual. Tá? Esse caráter universal que Kardec entrevê no seu tempo se referia à nossa tradição espiritual. É muito bom que a gente tenha isso claro. A gente não querer que a nossa tradição seja superior às demais, o que seria um supremacismo religioso complicado hoje que a gente tem clareza desse entendimento. Então, nós vamos entender a Bíblia como um livro de literatura religiosa, literatura sagrada, que traz as tradições espirituais do nosso povo. Para Kardec, na sua época, para os estudiosos da sua época, os relatos bíblicos eram muito fatos, eram muito considerados como fatos. Tá? Hoje, já se tem um entendimento que grande parte, se não a maioria, desses relatos devem ser mitos, devem ser lendas. Discute-se, inclusive, se Moisés teria existido realmente ou se não é um personagem lendário, assim como Hércules, né, para os gregos. Tá? Então, não se tem hoje o mesmo olhar que se tinha na época de Allan Kardec. Para Allan Kardec, aqueles relatos eram fatos. Moisés era um personagem real. E hoje a visão que se tem é outra. Não se pode afirmar inteiramente que Moisés não tenha existido, mas existe grande possibilidade de que seja também um mito, um personagem mitológico da tradição judaica. Então é bom a gente ter essas percepções para a gente ser capaz de olhar tanto com o olhar do século XIX, quando Kardec escreveu os livros, quanto também ser capaz de olhar com o olhar de hoje. Né? Kardec diz assim, olha, embora as escrituras estejam repletas de tais fatos, para eles são fatos, seus comentadores não conseguiram chegar a uma solução racional, por exemplo, a criação, visto desconhecerem a lei que os rege. Aí, então, para ele vai dizer assim que hoje, no século XIX, né, lá no tempo dele, a ciência já consegue explicar todos esses fenômenos. Então, Kardec entendia que a ciência já tinha, na sua época, elementos que a tornavam capaz de explicar todos esses fenômenos que estavam narrados na Bíblia, inclusive os milagres, inclusive as profecias. Portanto, Kardec vai fazer uma tentativa de explicar racionalmente o conteúdo da Bíblia. Né? E aí ele vai dizer que ali no conteúdo da Bíblia estão presentes também ele vai dizer algumas teorias ainda hipotéticas. Por quê? Porque ele vai apresentar algumas explicações que são explicações que ele está tentando construir, tentando elaborar uma teoria para explicar certas ocorrências históricas que ele acha que são históricas, né?
Então ele está propondo algumas explicações, propondo algumas teorias, e ele deixa isso bem claro na introdução do livro A Gênese. Eu sugiro que você leia a introdução, né, e faça essa visão geral do livro nesse primeiro encontro nosso com o texto, tá? E aí então eu quero chamar a atenção para o caráter do livro, que é o caráter científico da proposta. É muito interessante que a gente observe que o que Kardec está tentando fazer ao elaborar essa doutrina, tá? Essa doutrina dos espíritos, essa doutrina espírita, o que ele está tentando fazer é trazer para o nível da racionalidade científica as questões espirituais. É muito interessante perceber isso. Kardec era um homem de ciência, um homem do seu tempo, um estudioso, um pesquisador, um sábio do seu tempo, um pedagogo importante, teve livros importantes publicados na França, livros didáticos, e ele tinha a intenção, era como se fosse um sonho antigo dele, tá? Uma forma de espiritualidade que rompesse com aquele tradicionalismo da Igreja Católica, da Igreja Protestante, e, sobretudo, que aparasse essas divisões entre as duas. E ele entendia que isso poderia ser feito através da ciência. Então é muito importante que a gente perceba a intenção kardeciana de fazer da ciência a base para a sua argumentação espiritual. Kardec, inclusive, nem pretendia fundar uma religião, não é essa a intenção dele, ele foge disso, ele fala disso até o final da vida dele, mesmo vendo que estava se formando uma religião, inevitavelmente, mas ele tenta dar esse caráter não de religião institucionalizada para o espiritismo. Ele queria que católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, todos pudessem beber na fonte desse conhecimento, que para ele era mais científico. E é interessante a gente perceber que ele não conseguiu que isso não acontecesse. Acabou se formando religião, sim. Né? Na França menos e depois no Brasil muito mais. Então é interessante a gente ter essa percepção. Mas a intenção dele é que, nas palavras dele, o espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. E ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então Kardec está tentando fazer essa junção, e é muito bom a gente perceber isso para a gente compreender a essência do pensamento kardeciano. E a gente, portanto, ser mais fiel a essa proposta dele hoje, que a gente está procurando dar continuidade a esse trabalho que ele iniciou lá há 160 anos atrás. Aí eu quero chamar a atenção para vamos dizer assim, um boato que rola no nosso meio, né? Um bafafá, uma discussão que rolou aí muito interessante, que foi uma denúncia de que alguém, em particular Leymarie, teria adulterado a Gênese para excluir certas abordagens que Kardec tinha feito e que eram da discordância de algumas das pessoas da época e que fizeram essa adulteração retirando essas partes. É muito interessante quando essa discussão tomou corpo, e eu tomei conhecimento dela, eu não tinha conhecimento até um certo tempo, eu fui comparar as duas edições e não achava motivos que justificassem essa suspeita de adulteração. Porque o texto não apresentava prejuízo para a ideia. E eu comparei o capítulo 1, o 10, o 15, e principalmente o 15, eu dei uma atenção maior para aquela discussão do corpo fluídico de Jesus, porque ali estaria o cerne da questão, e não haviam alterações que justificassem essa suspeita. E essa discussão veio caminhando. Então, assim, a gente tinha de um lado as pessoas que achavam que poderia não ter nada a ver, que poderiam ser realmente alterações propostas por Kardec, e tinha pessoas que achavam que não, que absurdo, foram feitas sem a autorização de Kardec para retirar certos aspectos do livro. E essa discussão se arrastou até o ano passado, quando um pesquisador espírita importante da nossa atualidade, da área de história, o Carlos Sete, lá do CSI do Espiritismo, ele conseguiu rastrear uma publicação que ele achou da 5ª edição e foi até a fonte onde ele verificou que realmente o registro dessa publicação foi feito por Allan Kardec quando em vida, tá? E ela começou a ser impressa quando ele ainda estava em vida, e ela só foi concluída depois. Os procedimentos naquela época eram bem mais difíceis que hoje, né? Então, ele
conseguiu identificar que realmente a quinta edição, que é essa que a Federação Espírita Brasileira trabalha com a tradução do Evandro Noleto, que é moderna, que eu gosto, eu em particular acho boa, muito boa a tradução dele. Então, tirou-se aquele receio que a gente estava de estar vendo uma tradução que seria adulterada, né? A gente pode ler hoje com tranquilidade essa versão do Evandro Noleto, a quinta edição traduzida pela Federação Espírita Brasileira, porque ela é sim são alterações legítimas promovidas pelo próprio professor Hippolyte Lyon, Allan Kardec. Então achei muito interessante que a gente tenha chegado a um consenso nesse sentido. Mesmo assim, nós vamos usar em paralelo a quarta edição, tá? Uma tradução da quarta edição do Centro Espírita Leon Denis, porque ela é recheada de notas de rodapé, notas explicativas e revisão do ponto de vista do conteúdo científico que eles pediram uma pessoa que é da área da ciência hoje para estar fazendo esse paralelo da ciência daquela época com a ciência de hoje. Então ele traz algumas explicações muito interessantes para a gente contextualizar a obra de Kardec com o tempo de hoje, tá? Para a gente situar lá no século XIX e entender como que isso repercute hoje. Então é muito interessante, eu recomendo a você. As duas você consegue, tanto na FEB quanto na CELD, em PDF, se você quiser acompanhar, tá? E você consegue elas em PDF para você estar fazendo esse paralelo. É bem mais fácil de trabalhar. Então nós vamos usar tanto a quarta edição quanto a quinta edição, onde uma for mais interessante, onde a outra for mais interessante, usando as notas de rodapé para a gente ter um estudo muito gostoso. Esperamos ter você ao longo de todo esse período que nós vamos estar estudando. Vai ser praticamente um capítulo por semana, salvo algumas situações em que vai ser necessário dividir, tá? Mas será um prazer ter você conosco. Vai postando seus comentários aí para a gente poder estar norteando pelo que vocês vão dizendo e estar achando o melhor caminho. No nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo vai ser, portanto, sobre o capítulo 1 já, tá bom? Sobre o capítulo 1. E nós estaremos postando sempre após a realização dos nossos estudos no sábado na Fraternidade Espírita. Provavelmente no domingo, segunda-feira, a gente já vai estar postando aqui para você o resumo com comentário, tá bom? Muito obrigado por ter estado conosco, foi um prazer, um grande abraço a todo mundo, Deus nos abençoe nessa jornada que nós estamos começando.